Nosso texto de hoje está no livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Amanhã é o Dia das Mães. Então eu escolhi uma mãe para falar sobre uma mãe hoje. A mãe do profeta Samuel. Eu não vou falar apenas da mãe dele, vou falar da família dele. A família do profeta Samuel. Mas claro que o personagem principal é a mãe dele, Ana. 1 Samuel, vamos ler o capítulo 1. Começa assim o capítulo 1. 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. E aí fala da família dele, todo mundo com nome muito bonito. Verso 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele poções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava poção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Sensibilidade masculina aí, né? Verso 9. Não, voltou aqui. Por alguma razão desligou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Verso 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: eu acho que agora a bateria acabou mesmo. Levantou-se Ana, verso 10, e com armadura... Vocês estão me ouvindo? Eu fui falar mal de Eucana, acho que é a vingança dele. Alô, alô? Vamos lá, vem até onde dá. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se... E fez um voto dizendo, vou ver se eu consigo terminar o verso 11. Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho,
e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o seu tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze-o o que melhor te agrade, e fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Por favor, se você puder virar aí a página no capítulo 2, vamos ler só mais 3 versos aqui. A partir do verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e lhe dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou o Senhor, pois, a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Interessante como são as histórias da Bíblia. As histórias da Bíblia são histórias de gente anônima, de gente simples. Claro que quando a gente lê a história de Ana hoje, você lembra dessa história. Essa é uma história que a gente sempre conta, desde as classes infantis, e a vida inteira a gente conta essa história. Ana se tornou uma pessoa conhecida. Mas quando a história ocorreu, Ana era uma pessoa anônima. Era uma pessoa do campo, vivia lá numa propriedade rural, ia uma vez por ano lá com a família, provavelmente na Páscoa, para o culto especial. E além disso, ela era uma pessoa desconhecida, talvez a família ali a conhecesse, mas Ana não tinha nenhuma expressão assim na sociedade que a tornasse uma pessoa diferenciada ou uma pessoa especial em algum sentido que não fosse ali o sentido familiar. E assim são as histórias da Bíblia. Elcana, Penina, gente comum, gente desconhecida, gente do povo, gente que não chamaria atenção numa multidão por nenhuma outra razão. Mas assim são as histórias bíblicas, assim são as pessoas que surgem da Bíblia. E a grande pergunta que fica é: por que muitos e muitos e muitos séculos depois, ainda estamos falando de Ana e da história de vida dela? Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Essa história existe na Bíblia para nos ensinar, ela está aqui como recurso pedagógico que Deus usou para nos dar lições. E quando a gente lê essa história, ela só vai ser relevante se a gente olhar para ela e tirar lições do que aconteceu aqui. E a gente pode olhar para cada um desses personagens e tirar algumas lições para a nossa vida. Podemos começar por Ana. Ana, esse nome é um nome hebraico, obviamente. A palavra Ana quer dizer cortesia, graciosidade. Esse é o significado da palavra Ana, ou do nome Ana. Os pais hebreus parece que tinham uma condição de prever o futuro dos filhos, e quando davam aos filhos nomes, não dava o nome apenas pela sonoridade dele, mas dava pensando na personalidade da criança e pensando também no que gostariam que a criança se tornasse. E pela história a gente percebe que Ana é exatamente isso, uma pessoa
que cortês. Quando Eucana diz para ela que ele era melhor do que 10 filhos, a gente não vê ela rindo ou fazendo qualquer coisa desse tipo, mas ela ouviu, deve ter concordado, ele devia ser um bom marido de fato. Mas Ana parece que era uma pessoa sempre cortês. O é bonito nessa história de Ana. Deixa eu falar uma coisa antes de falar do que é bonito na história de Ana. Quando a gente lê a história de Ana no século 21, ela não tem mais tanto impacto para a gente. Há tantas mulheres que não podem ter filhos e procuram outros recursos. Hoje temos aí a inseminação artificial, né? Temos também várias cirurgias que podem corrigir algum problema ali no ovário, nos ovários, ou no útero, ou nas trompas. E um último recurso é o recurso de adotar. Mas também temos muitas mulheres que tomam a decisão de não serem mães, de terem uma carreira, ou sei lá, de ter uma vida, por alguma escolha pessoal, escolhe não ter uma criança. Então, que uma mãe que quer ter uma criança, como Ana parecia desesperada para ter um filho, no século 21 já não tem assim um impacto tão grande. Mas para que a gente entenda essa história, a gente tem que ler essa história levando em consideração como era o mundo da época dela. Na época em que Ana viveu, não existia previdência social. Ninguém se aposentava. Não tinha recursos que vinham do governo para manter você na velhice. E as mulheres, elas não recebiam nenhuma herança. Vamos imaginar uma mulher de 40 anos, que tinha um marido de 45 anos, e eles tinham um filho de 20 anos, um rapaz de 20 anos. Vamos imaginar que o marido morresse inesperadamente, com 45 anos. Toda a herança, tudo que o marido possuía, passava para o filho. A mãe, a esposa, não recebia absolutamente nada. A mulher não recebia nenhuma herança, nem do pai. A herança do pai ficava só para os filhos homens. O filho mais velho recebia uma parte maior da herança, e os outros filhos homens recebiam uma parte ali da herança. Mas as filhas e a esposa não recebiam absolutamente nada. Uma mulher, quando ficava viúva, ela ficava sob os cuidados do filho. Se ela não tivesse filhos, muitas mulheres se tornavam mendigas. Viviam de esmolas, porque não havia ninguém para suportá-las financeiramente. Então, a situação da mulher nesse período da história era uma história muito triste. A mulher ficava sob a guarda, normalmente, de 3 homens. Começava pelo pai, depois o pai entregava o marido, e o marido, em algum momento, entregava ao filho. Se não houvesse um filho para ampará-la na velhice, ela estava condenada a uma vida de pobreza. A mulher podia viver numa boa casa. No dia em que o marido morreu, ela estava sem nada. Ela não tinha mais a casa era entregue aos filhos homens, a propriedade, e a mulher não tinha absolutamente nada. Além do problema social, havia também o problema religioso, porque havia uma crença de que os filhos eram um presente de Deus. A mulher que não tinha filhos não tinha um presente de Deus. E por que Deus escolheria dar um presente para esta mulher e não dar um presente para esta mulher? Na mentalidade judaica, tudo era no merecimento, era no mérito. Então, se Deus deu para esta, que esta é uma boa pessoa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que Deus está honrando. Se Deus não deu um filho para esta, é porque essa mulher tem algum problema aí na vida espiritual dela. Ou ela não é uma mulher honesta, ela não é uma boa mulher, ela tem algum pecado, e Deus, por alguma razão, está tirando dela a bênção. Ela não pode ter um filho porque ela não é uma boa pessoa. Então a sociedade olhava para uma mulher sem filhos com extremo preconceito, porque uma mulher sem filhos não tinha ninguém para ampará-la na velhice, e pior do que tudo, ela não contava nem com o cuidado de Deus, porque Deus tirou dela o amparo que ela teria na velhice. Vocês percebem aqui pela leitura que o texto diz 2 vezes, Deus a fez estéril. Depois diz, Deus lhe cerrou a madre. Então, põe a culpa em Deus pela esterilidade de Ana. Porque na mentalidade judaica, o que Deus não evitava, Deus era responsável. Se qualquer coisa acontecesse, como Deus não evitou, Deus quem trouxe esse mal. Lembram da história de Faraó? Diz assim, Deus endureceu o coração de Faraó.
já que Deus não evitava que Faraó se arrependesse das decisões que tomava, então Deus era o responsável por estar endurecendo o coração dele. Não era um ato de Deus, mas as pessoas entendiam que tudo que Deus não evitava, Deus era o responsável. Por isso que atribuem a Deus a culpa de Ana ser estéril. E Ana então está vivendo todo o tempo com esse problema. Ela tem um problema em casa, ela tinha uma rival que a afligia, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. E ela então tinha esse problema extremamente sério. Todos os anos, na hora de ir para o culto, em vez de ser um momento de alegria, de comunhão com Deus, era para ela um momento de sofrimento. Porque a rival a provocava, dizia: olha como eu sou abençoada, quantos filhos e filhas eu tenho. Olha a minha velhice, quando Eucana morrer, eu estarei protegida. E você? Quem é você? Com esse seu jeitinho aí de boazinha, seu jeitinho aí de gentil, no fundo, Deus sabe quem você é, e por isso Ele está lhe castigando. Então Ana passava todo o tempo sofrendo. Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui, que eu estou sofrendo uma crise alérgica já há quase uns 2 meses, não descobri ainda do que é. Melhoro, pioro, melhoro, pioro. Eu falei com a minha esposa, tomara que não seja de você a minha alergia, né? Porque senão vou ter que morrer alérgico, porque dela eu não me separo. Gostaram, né? Só para descontrair um pouco. Mas esse era o problema de Ana. Ana estava enfrentando. E o texto diz então que Ana ela fez uma coisa. Em um desses anos em que ela foi adorar, você viu o que aconteceu? Ela foi para a igreja, foi para o templo. E ela fez uma oração sincera a Deus. Eu fico imaginando, aquela foi a primeira oração de Ana pedindo um filho? Ou Ana já tinha orado outras vezes pedindo um filho? Como ela tinha esse drama pessoal na vida, eu imagino que Ana já tinha feito essa oração muitas outras vezes. E naquele dia ela está lá orando, né? Ela está lá amargurada, orando, em silêncio. A Bíblia diz que ela movia apenas os lábios e ela estava suplicando a Deus: Senhor, me conceda um filho. Senhor, me conceda um filho. Talvez o único elemento diferente naquela oração de Ana, em relação às orações anteriores, é que ela mencionou um fato novo. Ela disse: Senhor, eu te darei de volta o meu filho. Se o Senhor me conceder um filho, eu trarei o filho de volta para o Senhor. Ana estava dizendo: eu quero uma bênção para abençoar outras pessoas. Eu trarei meu filho de volta para o Senhor. E o texto diz que Deus ouviu a oração de Ana. Naquele dia, quando Ana estava orando, Deus a curou. Eu não sei que problema Ana tinha. Se era um problema nas trompas, ou no ovário, nos ovários, ou no útero. Ana tinha algum problema que impedia a concepção, mas naquele dia Deus a curou. Ana tinha uma fé firme em Deus. Ana acreditava que Deus tinha o poder de curar pessoas, mesmo pessoas como ela, simples, desconhecidas. Era uma mulher no mundo de homens, mas que Deus podia mesmo ouvir a oração de uma mulher. Ana acreditava no poder de Deus, e ela acreditava que Deus podia tocar nela e a curá-la, e ela fez essa oração sincera, pedindo a Deus que desse a ela um filho, e a Bíblia diz que Deus atendeu. Logo em seguida ela ficou grávida, e quando chegou o momento de voltar no ano seguinte, ela não vai, diz: olha, é pequenininho ainda, eu estou amamentando. Quando ele conseguir ser desmamado, né, quem sabe com uns 3, 4, 5 anos, eu o levarei de volta, irei, porque na primeira vez que eu for novamente à igreja, no culto anual, eu vou levá-lo para entregar ao Senhor. Você que é mãe, você acha que foi fácil a decisão dela? Nunca teve um filho. Quando ela tem, depois de muitos anos, o primeiro filho, ela leva o filho de volta. Ela só voltava a ver o filho uma vez por ano. Ela deixou lá, voltou, passou um ano depois ela voltou, passou alguns dias lá no culto, viu o filho, foi para casa, passou um ano, ela voltou novamente para ver o filho. E assim esse ritual aconteceu durante muitos anos, vendo o filho uma única vez por ano. Sabe, irmãos, a grande lição que a gente aprende com Ana é a lição da renúncia. Renunciar não é fácil, não. Renunciar é doloroso. Porque normalmente a gente tem que renunciar ao que a gente gosta.
Quando a gente tem que renunciar ao que a gente não gosta, é fácil. Quando você tem que abrir mão do que não é importante para você, é fácil. Você nem percebe, isso é extremamente fácil. Mas a renúncia do que você gosta, do que você aprecia, do que você ama, é extremamente doloroso, é extremamente difícil. É uma luta pessoal muito grande, é uma batalha dentro de você, sabendo que você precisa, às vezes, abrir mão de alguma coisa. E isso não ocorre tão facilmente, não. Isso é uma luta muito grande. Para muitas pessoas, ou para a maioria das pessoas, é a maior batalha da vida. Mas Ana conseguiu dar o filho dela para o Senhor por uma razão. Porque antes ela tinha se dado para o Senhor. Ela primeiro se deu para Deus. Ela primeiro se entregou para o Senhor. Depois de ter se entregado para o Senhor, ficou fácil para ela dar tudo o que ela tinha para o Senhor, até aquilo que era o mais precioso para ela, ela teve coragem de entregar para o Senhor, porque antes de tomar a decisão de dar Samuel para Deus, ela tomou a decisão de que ela se daria para Deus. Talvez essa tenha sido a razão, porque apenas naquele momento a oração dela foi ouvida. Ela deve ter orado anos e anos e anos pedindo um filho, mas apenas quando ela estava pronta para se entregar para o Senhor, é que Deus então estava pronto para dar a ela o milagre que ela precisava. A renúncia maior de Ana não foi a renúncia do filho para Deus, foi a renúncia de si mesma para Deus. Essa é talvez a maior renúncia que precisamos fazer, nos entregarmos primeiro ao Senhor. E Ana fez isso. Aquela moça humilde, aquela moça do campo, aquela moça simples, lá das montanhas de Efraim, mas Deus enxergou o sacrifício dela, Deus enxergou o que ela estava fazendo, e Deus a honrou, dando a ela o filho que ela entregou para o Senhor, mas Deus não a deixou desamparada, porque o texto disse que Deus deu a ela mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, e Ana agora teve a casa cheia de filhos, como ela sempre sonhou ter, porque quando você renuncia a você mesmo, e você entrega ao Senhor, primeiro você, depois aquilo que é mais importante para você, Deus nunca lhe deixa no limbo, Deus nunca lhe deixa sozinho ou sozinha, Deus sempre multiplica a alegria, Deus lhe dá outras coisas, outras pessoas, outras circunstâncias na vida, que completam aquele aparente vazio, e a sua renúncia, depois de algum tempo, parece tão pequena, diante de tudo que Deus lhe concedeu, mas é preciso dar o primeiro passo, entregar-se a Deus, para receber as bênçãos do Senhor. Um outro personagem dessa história é Eucana. Eucana era um homem temente a Deus, você viu aí. Eucana criou a família dele nos caminhos de Deus. Eucana era fiel, ele ia ao culto nas datas certas, prescritas. Toda a Páscoa ele estava lá diante do Senhor. E Eucana também, Ana era a esposa dele, Ellen White deixa isso bem claro. Ele amava Ana, o texto diz ali, tanto que ele dava uma porção dobrada para ela, para compensar, dizendo assim: Ana, para mim é como se você tivesse um filho. Na hora de repartir ali a porção do sacrifício, ali na hora da refeição, ele sempre dava para ela uma porção dobrada, mostrando para ela que ela era honrada na casa. Então ele era um homem gentil, ele tanto disse para ela, né, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Não deve ter sido assim uma bravata, devia ser um bom homem mesmo, um marido romântico, um marido carinhoso, um marido atencioso, um marido que entendia a tristeza de Ana, e estava ali tentando compensar com carinho, com atenção, com amor, toda aquela falta que Ana sentia de ter um filho. Ele era um bom homem, era um homem temente a Deus, mas ele tinha um problema, e aí representa talvez esse problema a grande parte de nós da igreja. Ele era um homem que tinha um temor a Deus, mas ao mesmo tempo ele era um homem cético. Quando ele viu que ele não teria filhos com Ana, ele não foi orar no templo pedindo a Deus um filho. Ele tentou uma solução humana mais simples. O que ele fez? Ele trouxe outra mulher para casa. Era um costume que havia na época. Os homens que tinham uma certa posição podiam ter mais de uma esposa. E ele então optou pela saída humana. Ele não se sacrificou nada, ele não orou, não pediu a Deus, não demonstrou uma confiança em Deus. Talvez ele não acreditasse que Deus é capaz de realizar milagres.
Ele representa muitos de nós que somos tementes a Deus, mas temos uma fé exclusivamente racional, aquela fé que não permite que Deus entre na sua vida e cause alguma mudança de uma forma miraculosa. Somos muito, às vezes, pela razão, tentamos resolver tudo do nosso jeito, da nossa forma, de um jeito natural, e deixamos um espaço muito pequeno para Deus agir. Assim, esse é o perfil de Eucana. Ele trouxe então Penina para casa. E ele começou a ter filhos com Penina. O texto põe ali no plural, seus filhos e filhas. Não diz quantos, mas certamente não eram poucos, porque filhos e filhas. E ele então tentou a solução humana. Mas a Bíblia diz que quando você tenta a solução humana e esquece de Deus, você às vezes pode se arrepender depois. A vida de Eucana se tornou um inferno, porque a rivalidade entre as duas mulheres fez da casa um inferno. Ele não teve mais um lar feliz. Era uma mulher chorando, deprimida em um canto, e outra mulher ali arrogante, provocando a outra. Ele fez da casa dele um lugar difícil para viver, porque ele não deu oportunidade a Deus para agir. E na Bíblia a gente vê muitos personagens assim, até mesmo Abraão, o pai da fé. As consequências das decisões que Abraão tomou lá atrás no passado, nós temos até hoje, com os judeus, os árabes, lá ali, convivendo lado a lado, vizinhos. E vocês viram essa semana aí, Israel, a Síria, o Irã, trocando mísseis ali, foguetes de um lado para outro, porque isso se tornou uma rotina desde Ismael e Isaac. Quando nós tentamos a solução humana e não damos espaço para Deus, nós demonstramos primeiro a falta de fé em Deus, que Deus pode agir, uma falta de paciência para esperar que Deus haja no momento dele, e tentamos então dar uma mãozinha para Deus, tentamos uma solução natural, tentamos uma solução humana, e demonstramos um ceticismo muito grande, em que Deus pode levantar, agir e transformar situações, e como consequência, às vezes nós podemos colher aí o que a gente não esperava. E o terceiro personagem dessa história é Penina, a segunda esposa. Penina demonstra também um tipo, às vezes, de pessoas que estão na igreja. A palavra Penina significa pérola. Alguns dizem até que pode significar joia. O comentário bíblico adventista diz que é uma pessoa com a cabeleira farta. Eu, sinceramente, já não sei qual é a melhor significado para o nome dela. Talvez fosse uma moça bonita, de cabelos grandes, né, lisos, e ao mesmo tempo, assim, orgulhosa da beleza dela, depois da fertilidade dela. Então, ela era aquela pessoa que vivia ali, mas era uma vida fútil, ela vivia só para o agora, para o hoje. Ela não exercia uma fé madura, a fé dela não passava do dia a dia, a fé dela consistia em ter uma mesa farta, boas roupas, uma boa casa, ter ali a oportunidade de estar sempre vivendo com conforto. Para ela, a vida de fé dela, a vida espiritual dela consistia nisto. E ela era extremamente vingativa e má. Ela estava olhando para Ana sempre como uma rival, ela não perdoava Ana pelo fato de Ana receber todo o carinho de Eucana. Ela achava que Ana ficava fingindo para receber todo o carinho do marido. E ela tentava, de todas as formas, deixar a vida de Ana o mais triste possível. Quantas vezes nós enfrentamos também na igreja pessoas que têm uma vida assim, apenas fútil para o momento. Pessoas que são capazes de pisar em outras para se sentirem bem. Pessoas que são capazes de colocar outra pessoa para baixo, porque a pessoa estando má, então estando em baixa, então ela está de bem consigo mesma. Ela não é feliz, porque a vida dela é fútil. Então, para tentar apagar essa infelicidade interna que ela tem, ela transforma a vida de todo mundo numa vida infeliz. Esse era o perfil de Penina. Ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ela tinha os filhos, ela tinha a beleza, ela tinha um bom lar, ela tinha um marido que devia ser uma boa pessoa, pelo que a gente percebeu, ela tinha uma família temente a Deus, mas ela era pobre, pessoa pobre de espírito, ela tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada.
Ela era uma pessoa que vivia só para o dia de hoje, para a beleza, para aquilo, para tudo, e passou a vida inteira em busca de uma felicidade que ela nunca alcançou, porque ela nunca enxergou o que ela tinha ao redor dela. Ela sempre vivia para agora, para o momento, e ela foi uma pessoa infeliz. Penina é uma pessoa infeliz. Penina está na história da Bíblia quase como uma vilã, uma pessoa infeliz. Eu gostaria de terminar falando de um outro personagem que está aqui, não é tão mencionado na história. Ele foi mencionado poucas vezes, mas é o personagem principal dessa história, que é Deus. Antes de falar um pouquinho sobre Deus, me permitam ler mais um verso da Bíblia, agora em Isaías, no capítulo 57, verso 15. Se você tem sua Bíblia aí, por favor. Isaías 57, 15. Se fôssemos fazer aí um ranking das promessas de Deus, esse verso aqui que contém uma promessa, certamente estaria ali nos primeiros lugares. Veja lá Isaías 57, 15. Começa dizendo assim: porque assim diz o Senhor, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Até aqui Isaías está falando, ele está introduzindo quem vai falar. E ele diz que quem vai falar é o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o que tem o nome de santo. Dos 2 pontos para frente é Deus falando. E veja o que Deus diz. Deus diz: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Talvez seja uma das mais preciosas promessas aí do Antigo Testamento. Deus está dizendo assim: eu sou tudo isso que Isaías falou, eu sou o alto, poderoso, que criou o universo exclusivamente pelo poder da palavra dele. Deus diz: eu sou o santo, eu sou o eterno, eu sou o sublime. Mas Deus diz: apesar de viver num alto e santo lugar, eu venho para viver com quem precisa de mim, com abatido de espírito, quem está com o coração quebrantado, com você na sua necessidade. Deus diz: com anônimo, aquele que ninguém enxerga às vezes na multidão, com você, na sua oração silenciosa, só na sua mente, lá na sua aflição, na dor do seu coração, eu estou acompanhando. E quando você pede, Deus diz: eu venho lhe socorrer, eu venho lhe atender na sua necessidade, eu venho estar com você. E o Deus que criou os céus e a terra, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para atender aquele que tem coragem de suplicar por Ele, aquele que tem coragem de dar-se ao Senhor. Deus diz: eu venho estar com abatido de espírito. E Deus cumpriu essa promessa na vida de Ana. Ana, naquele dia lá, todo mundo estava lá do lado de fora festejando. Era um dia de alegria, as pessoas estavam festejando com música, com comida, com bebidas, estava todo mundo lá. Só tinha uma única pessoa dentro da igreja, era Ana. Ela estava lá num cantinho dela, lá no templo, num lugar lá anônimo, escondida, quem sabe atrás de uma pilastra. Ela nem sequer pronunciava as palavras, estava orando apenas na mente dela. Ninguém estava vendo Ana. Ela era uma pessoa invisível aos olhos de todo mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos da família. Ela era uma pessoa invisível naquele momento, exceto para Deus, que Deus estava enxergando Ana. Deus estava ouvindo o que Ana não dizia. As palavras não pronunciadas pela boca, mas que eram formadas apenas no pensamento, Deus estava ouvindo, Deus estava acompanhando. E ali, naquele momento que parecia ser um momento de terrível dor, foi o maior momento de glória de Ana, porque foi ali no templo, durante a oração, que Deus a curou. Eu não sei quem você é, talvez nosso conhecimento seja apenas superficial. Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua família. Talvez você tenha uma dor tão forte quanto a de Ana. Talvez você esteja passando por um momento de decisão na sua vida. Está prestes a tomar uma decisão, mas está sem forças para tomar essa decisão. Às vezes você está com medo, dizendo: eu arrisco ou eu não arrisco? Eu vou em frente ou eu recuo? Oh Senhor, eu estou aflito, aflita, precisando de algo para a minha vida nesse momento.
Eu preciso, Senhor, que o Senhor toque em mim, que eu preciso de um milagre, uma coisa impossível de ser conseguida apenas com recursos humanos. Não importa quem seja você, que nome você tenha, não importa se você é um ancião da igreja, ou um irmão que entra aí, às vezes as pessoas nem percebem tanto, não importa se seu nome é conhecido na comunidade ou se não é, não importa quem é você, se você é um aflito, se neste momento você está sofrendo por alguma coisa, o Senhor diz: eu vou estar com você. Eu sou o alto, eu sou o poderoso, eu sou o eterno, eu sou o sublime, eu habito num alto e santo lugar, mas eu vou estar com você na sua necessidade. O personagem principal dessa história não é Ana, é o Senhor. É o que o Senhor fez por ela. A grande lição que nós aprendemos nessa história é que quando uma pessoa simples, humilde, ora suplicando ao Senhor, a oração dessa pessoa sempre chega no céu. Deus sempre escuta, Deus sempre ouve, e no momento certo, Deus responde. O grande mérito dessa lição é porque duas pessoas tomaram uma decisão importante naquele dia. Ana tomou a decisão de entregar-se ao Senhor, e o Senhor tomou a decisão de entregar-se a Ana. Naquele dia os dois se entregaram, Ana ao Senhor e o Senhor a Ana. Ana foi abençoada tendo Samuel e mais 5 filhos. E Deus foi honrado pela fé humilde daquela mulher desconhecida. Mas a história de Ana não terminou ali, a história de Ana passou pelos séculos. E hoje toda mulher que se chama Ana tem o seu nome em homenagem a essa mulher simples das montanhas de Efraim. Essa mulher simples das montanhas de Efraim já deu nome a princesas, a rainhas, a gente da alta sociedade, a gente simples, a gente humilde. Toda Ana que há no mundo é uma lembrança desta Ana desconhecida que um dia teve a coragem de entregar-se ao Senhor. Por isso Deus honra Ana até hoje, muitos séculos depois, em cada Ana que tem este nome, é uma honra àquela moça simples que entregou-se ao Senhor. Gostaria você de entregar-se ao Senhor também? Está você vivendo aí um momento de aflição, de dor, de dúvidas? Dê o passo da fé, não tenha medo, confie no Senhor. Ore, fale com Ele aí no seu coração e na sua mente. O mesmo Senhor que ouviu Ana, Ele vai ouvir você também. Se você está com medo, peça a Ele coragem. Se você está em dúvida, peça a Ele sabedoria para você decidir. Dê-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, e Ele vai entregar-se a você. E quando o Senhor se entrega a alguém, ela pode até depois de alguns anos descansar no pó, mas a memória dela nunca será esquecida, porque Deus não deixa a memória dela ser apagada da terra. Todo aquele que confia no Senhor é honrado por Ele. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus lhe abençoe, que a sua história seja contada como a história de Ana, uma pessoa que se levantou para entregar ao Senhor. E pode ter certeza que o Senhor se levanta para entregar-se a você também nesta manhã. Amém. Não tenho nada a te oferecer, Senhor, somente um coração impuro e pecador. Mesmo assim, aceita, entrega. É que nós iremos cantar agora, então. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou. Aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Fica em pé agora. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou e aceita, Isso quer fazer vozes, tá? toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, estamos diante do Senhor nesta manhã. Nossa esperança é que estejamos diante do Senhor como Ana esteve. Que a nossa oração nessa manhã seja uma oração de renúncia de nós mesmos, nos entregando ao Senhor, dizendo: o Senhor agora é que é o Senhor de minha vida de fato. Eu vou viver como um servo vive na casa de um Senhor. O servo, ele faz tudo o que o Senhor diz para fazer. O servo obedece sem questionar as ordens. O servo vive para servir ao Senhor. Então, nesta manhã, nossa esperança é que esta seja a nossa oração, uma oração de renúncia como Ana. Quando ela entregou-se a si mesma primeiro ao Senhor, foi que ela teve condição de entregar o próprio filho. Querido Deus, nós olhamos para Ana e para a história de renúncia dela como uma história inimaginável. Mas se alguém tem esse relacionamento tão íntimo com o Senhor, confia no Senhor. Ana sabia que o filho dela estaria no templo, não sendo criado por Eli, mas sendo criado pelo Senhor. E que o Senhor teria um cuidado muito especial por ele, que o Senhor poderia dar a ele, Samuel, o que ela não poderia dar a ele se ele vivesse na casa dela. E quando ela fez a escolha de entregar-se ao Senhor, dando também o filho, o Senhor também naquele dia fez a escolha de entregar-se a Ana. E hoje, tantos séculos depois, ainda estamos falando dela, porque o Senhor honrou e honra a memória daquela moça que vivia lá nas montanhas de Efraim. Por isso, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Talvez alguns poucos de nós tenhamos o perfil de Ana. Muitos de nós talvez tenhamos o perfil de Eucana. Pessoa fiel, pessoa temente, mas cética ao mesmo tempo. Que não tinha coragem de acreditar que o Senhor é capaz de fazer o que parece impossível. De que milagres de fato existem. E o Senhor é quem opera esses milagres, mesmo contra todas as possibilidades. Nos falta talvez essa intimidade com o Senhor. Nos falta esta fé para acreditar que o Senhor é capaz de mover as montanhas. E ainda pode ser que estejamos aqui de pé algum pequeno grupo, tomara que seja um pequeno grupo como Penina, uma pessoa que vive só para o agora, só para
para o momento, para curtir o momento em que vive. E a vida cristã, na verdade, é uma vida apenas fútil, uma vida que não é uma vida de relacionamento de fato com o Senhor. E o Senhor nos mostra na história que a mais infeliz de todos os personagens dessa história era Penina, que apesar de ter tudo, ao mesmo tempo não tinha nada. Por favor, querido Deus, nós queremos voltar para casa hoje, tendo uma fé renovada no Senhor, sabendo que se o Senhor pôde ouvir a oração de Ana, o Senhor pode ouvir a nossa oração também. Aquela mulher anônima, aquela mulher que estava sofrendo sozinha, aquela mulher que estava orando apenas na mente dela, mas o Senhor, que é o grande, o alto, o sublime, o eterno, o Senhor consegue ler os pensamentos, a mente e abençoar aqueles que precisam do Senhor. Por favor, que ao voltarmos para casa hoje, possamos voltar sempre lembrando que grande Deus nós temos e que o Senhor está sempre com aqueles que precisam do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós terminamos aqui no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou estar ali à porta, que eu gostaria de poder me despedir de vocês.